Oi, gente! Eu espero que vocês estejam gostando do novo formato aqui do canal, dos novos quadros. E o que vocês acharam desse cenário novo? Vocês gostaram? Me deem aí a opinião de vocês, eu vou adorar ouvir um pouquinho. Afinal de contas, vocês me seguem aqui há algum tempo e você também que acabou de entrar, está conhecendo agora, seja super bem-vindo. Eu espero que esse canal faça diferença na sua vida, como faz na vida de muita gente. Histórias de amor, esse é o novo quadro de hoje e cada semana eu vou contar um pouquinho de uma experiência que eu atendi e que eles estão se superando ou já se superaram, conseguiram alcançar o objetivo que é o sucesso no casamento, e eu tenho certeza que você vai se identificar muito com uma dessas histórias. É tão bom ouvir palavras de otimismo. Você que fica aí ouvindo, gente, desiste isso, aquilo? Vamos lá, vamos acompanhar a história da Renata e do Valdir. A Renata e o Valdir se conheceram na igreja, namoraram à distância por muito tempo. Depois de 10 anos, noivaram e foram morar juntos no Rio de Janeiro. De lá para cá, as coisas ficaram bem complicadas. Entre idas e vindas, estão juntos, mas por um fio. As brigas estão cada vez piores, eles se ofendem e gritam. Estão distantes e quando um quer, o outro parece que não quer mais. Enfim, essas crises acabaram envolvendo até as famílias. Tudo parece estranho hoje. Sentiram que são colegas que dividem um aluguel em casa, mas se amam e sonham muito em estarem juntos hoje e sempre. Acreditam que podem viver e aprender com essas diferenças. É por isso que a gente te pede ajuda, Cris. E foi então que a Renata decidiu procurar ajuda. A primeira vez que nos falamos, ela me parecia muito apreensiva. Mas eu fiz questão de conversar com o Valdir também, porque eu queria conhecer um pouquinho da história contada por ele. A história que o Valdir me contou era muito parecida com a que a Sueli havia me contado também, por incrível que pareça. Então eu perguntei para o Valdir, o que é que foi que você gostou nessa mulher quando a conheceu? E o Valdir me disse então, eu gostei da atenção, da paciência e do carinho dela. E eu também gosto muito da maneira como ela se dedica à casa, do cuidado, mas eu não gosto nem um pouco das críticas que ela faz em relação ao meu trabalho. E quais são as críticas que ela faz em relação ao seu trabalho, Valdir? Que trabalho? É porque nós dividimos os trabalhos, as atividades, os afazeres domésticos e eu fico com a faxina e ela sempre me critica. E continuou dizendo que entendia sim, que precisava ser mais colaborativo, mas que a relação estava um fracasso e que ele não aguentava mais viver num ambiente tão pesado e tão cheio de reclamação e ofensas. As expectativas dos dois eram muito parecidas. Suelen tinha vontade de ser reconhecida como uma boa esposa por ele e ele tinha vontade que esse casamento desse certo. Eles tinham muita vontade de aprender a lidar com as diferenças para não perder um casamento, uma relação entre namoro e casamento de 13 anos de história. Entre as queixas da Sueli estavam a falta de paciência do marido, a falta de acolhimento, de carinho e a falta de parceria. E para surpresa deles, eles eram muito mais parceiros do que podiam imaginar. Você já pensou, de repente, se você é ou não parceiro do amor da tua vida? Se existe ou não essa cumplicidade? Porque eles não podiam imaginar, gente, que o que separava de verdade era a diferença cultural entre eles, quase que uma filosofia de vida. Antes de casar com a Renata, o Valdir morou com amigos numa casa, quase que uma república, e eles dividiam as tarefas, mas sem horário, sem aquela disciplina toda. Havia colaboração, mas não do jeito que a Renata esperava. A Renata veio de um ambiente muito diferente que o Rodrigo. Ali na casa dela, na casa dos pais dela, havia disciplina sim, e cada coisa tinha o seu lugar certo. Coisa que incomodava muito o Valdir, quando, por exemplo, ele tirava um copo ou alguma coisa do lugar e Renata estava ali novamente colocando tudo em seu devido lugar, ou então de cara feia, sem que ele soubesse o porquê. E é assim que você também faz na sua casa? Você tem diferenças com o seu namorado, com o seu marido? E você acha que esse cara é um folgado, que ele não faz nada? Foi isso que a Renata achou. Que o Valdir não fazia nada e que era um cara muito folgado. E ela não ia conseguir conviver com uma pessoa que não colabora nem um pouquinho. Que age como se fosse um filho e que ela tem que cuidar o tempo todo só porque ele coloca um pouco mais de dinheiro na casa.
E será que ele colocava mesmo um pouco mais de dinheiro na casa, gente? Ele não colocava um pouco mais de dinheiro na casa, ele colocava muito mais dinheiro na casa e ela colocava muito mais horas para se dedicar à arrumação e à limpeza dessa casa também. Nós fizemos os cálculos juntos. Quanto é que o Valdir coloca de fato nessa casinha? Para prover. E foi então que eles ficaram surpresos, porque além dos gastos que ele já calculava e que ela sabia, Cris, ele coloca em média 50% e eu 50%, ou ele 60% e eu 40%, porque eu também ajudo em casa, também divido as despesas. Então vamos lá, nós vamos calcular quantas horas você se dedica aos afazeres domésticos e nós vamos colocar no papel quanto que vocês gastam. Qual é o investimento financeiro de vocês todo mês nesse lar? Não vamos calcular essas despesas que vocês têm de forma singular, porque eu comprei uma roupa, porque eu comprei um sapato. Não, a gente vai calcular aquilo que é gasto para o casal. Mesmo trabalhando fora e chegando em casa no final do dia, a Renata gastava 6.500 horas se dedicando aos afazeres domésticos, entre lavar roupa, passar roupa, arrumar a cozinha, arrumar a cama, colocar água nas plantinhas. E o Valdir colocava mais de 70% em investimento financeiro nessa casa, porque a gente calculou inclusive os seguros, inclusive o vale-refeição que ele gastava em casa. E nessa hora a Renata perguntou, mas como assim? Coloca seguro, coloca vale-refeição também? Sim, claro, isso tudo é gasto, né? Inclusive eu estou te ensinando também a fazer conta, né? R$600 de vale-refeição, que é usado nos finais de semana para o casal pedir comidinha, enfim, lanchinho pelo aplicativo, mais seguro de vida, mais multa de carro, isso e aquilo, 70%. E vamos colocar uma margem de 15% a mais, porque tem outros imprevistos quando a casa quebra, alguma coisa acontece. Para você também, Suelen, porque a gente sempre lembra de trazer um agradinho quando está na rua, a gente sempre compra uma toalhinha nova, um pano de prato e por aí vai. Enfim, chegamos à conclusão. Gente, o que foi legal nessa hora é porque um olhava para as anotações do outro e começava a ver de fato a contribuição que havia ali. Foi muito bonito ver a Renata olhando para o marido, anotando ali as finanças e tendo de verdade noção do que ele colocava ali por mês, dos esforços dele, valorizando, se conscientizando e apegada às suas horas ali trabalhadas também, 6.500 horas, e ele, nossa, mas gasta tantos minutos assim para fazer isso e aquilo? Enfim, sobraria para ele 30% da missão de cuidar dessa casa também. Então, se ela colabora com 30% nas despesas e ele 70% nas despesas, cabe a ele também contribuir com 30% nos afazeres domésticos e ela 70%. No final de semana e na sexta-feira à noite, é claro que a gente combinou 50% cada um. Então aquilo que parecia ser um caos, de repente se transformou numa negociação muito democrática, muito bonita de ver, onde duas pessoas queriam salvar realmente a relação e conseguiram. E hoje vivem exercitando esse cuidado na parceria e vão lembrar que um dia precisarão sim fazer novos ajustes. E é isso. Faça o ajuste necessário da sua vida e se você tem uma história muito parecida com a Renata e com o Valdir, deixa aí o seu comentário e me conta, que tal passar pela experiência que eles estão passando para ver se a sua história começa a ter sucesso também. Boa sorte!